Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do SG Connection 2026. Inicio aqui deixando as minhas felicitações para que todos vocês tenham um excelente 2026. Estamos iniciando com muita energia, né? Ano passado tivemos um episódio sobre a retrospectiva e foi muito intenso, e eu não tenho dúvida de que 2026 também será muito intenso, com os muitos desafios aí com o tema de SG Connection. Estou aqui com meu amigo Alberto. Alberto, mais um ano, né? É isso aí, Patrick. Feliz ano novo. Feliz ano novo a você, nosso telespectador. Nós queremos, inclusive, te agradecer por estar iniciando conosco em mais um ano. Nós estamos aqui por causa de vocês, porque vocês estão disseminando esse conteúdo em toda a rede do YouTube, na internet. Então, que venha 2026 e que traga, Patrick, transformações positivas. É isso aí. E o SG, ele tem esse propósito, né, de trazer transformações que venham mudar não só a camada de negócio, mas também a pessoa em si, né? É isso Então, aí. e para iniciantes, da gente iniciar, para vocês que curtem o nosso episódio, continue seguindo os nossos canais, nossas mídias sociais, curta esse episódio, compartilhe com aquele que você entende que esse conteúdo é relevante e continue seguindo a gente nas mídias sociais. Vamos conversar por lá. Deixe a sua mensagem, deixe suas considerações, qual o tema que você gostaria de ter aqui no SG Connection e nós conversamos por lá. E Alberto, iniciando, né, a gente está passando por muitas mudanças, muitas transformações, e as transformações elas acontecem muito rápido. Toda semana a gente tem um anúncio diferente. Nós temos aí os robôs que já estão trabalhando como ser humano, já se relaciona, já toma decisão, já tem a flexibilidade, né, de um humano. Como é que nós acompanhamos isso, né? E o empresário que está ali dentro do negócio dele, que não consegue sair da operação para enxergar o que está acontecendo no mundo. Como eu tomo decisões assertivas? Como eu deixo o meu negócio perene? Não só perene, mas rentável também. Como eu me conecto com esse novo mundo, né? E aí a gente inicia, eu queria entender, a jornada ESG, ela vai facilitar esse meu caminho? Patrick, sem dúvida, as transformações são muitas. E aí, falar de jornada ESG, de integrar a prática de sustentabilidade no negócio, é sempre desafiador para um empresário, às vezes, que está sozinho ou sozinha na condução de um negócio. A gente tem que ter, e aí esse cuidado aqui inicial, nesse início de ano, para falar de uma transformação organizacional, eu acredito que precisamos ter muita empatia com o empresário. Esses dias, nesse dia não, na verdade o ano passado, a gente estava conversando, eu e o Simonato, lá da Board Academy, um grande abraço aí para o nosso amigo Marcelo Simonato, a gente estava falando sobre isso, da empatia que nós precisamos ter com esses empresários, esses verdadeiros guerreiros e empreendedores que produzem riqueza no Brasil todos os dias. As transformações são muitas, às vezes pode parecer confuso, mas são transformações necessárias. E não adianta, não é, Patrick? Nós precisamos abraçar as incertezas, como você já falou aí em episódios anteriores, porque a transformação está aí e não está brincadeira. Vou trazer aqui três exemplos, Patrick, para a gente deixar a coisa leve. O Elon Musk acabou com o nosso ditado, porque foguete hoje está dando ré. Patrick, eu moro num apartamento aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu vou ver carro voador passando do lado da minha janela. Em Curitiba, eu vi recentemente que eles estão para inaugurar um metrô que não tem trilho. Responda para nós, você que está aí, empresário, pode até colocar aqui no nosso comentário aqui do vídeo, como é que você está pensando a transformação da sua empresa? Porque vai ter que se transformar, não é mais opcional, Patrick. Nós precisamos de uma agenda transformacional nas organizações. Porque não tem jeito. E não tem tamanho também, tá? Não estou falando aqui para empresas grandes, as empresas grandes já estão se movimentando. Estou falando das pequenas e médias empresas, da cadeia de valor. Isso precisa transformar. A metodologia de gestão já não é mais suficiente para dar conta das transformações do mundo. Nós vamos precisar trazer inteligência coletiva para dentro da empresa.
E a gente está vivendo isso, né, Patrick? Como conselheiros, a gente vê o impacto especialmente prática de governança, para dar direcionamento ao negócio. Ora, Patrick, eu estou lendo ainda, às vezes, headlines que diz assim, o diferencial do planejamento estratégico em 2026. Planejamento estratégico não é diferencial, é obrigação. Nós entrevistamos a Patrícia Soares o ano passado, e a gente estava falando disso. Né? Ela estava falando do Grupo Melnick e de todo o planejamento. Então, sim, o mundo tem transformações. É possível ordenar essas transformações na organização. A jornada ESG cria possibilidades para fazer isso. Mas precisa ser pensado, refletido e, sim, colocado em ação, Patrick. É isso aí, Alberto. Quando a gente fala de planejamento estratégico, Alberto, não significa que você tem que ter algo engessado, né? Sim. E quando você fala da jornada, a jornada, o próprio nome já está dizendo, ela é de longo prazo. Ela não tem fim. Então você vai iniciar dentro da tua capacidade. Então esse é só um parênteses que eu gostaria de fazer e a gente vai já voltar nisso. Mas por que que eu tenho que me preocupar com esse G? Por que que eu tenho que iniciar esta jornada? Aí eu respondo, porque o cliente quer. Perfeito. Porque o cliente quer. O consumidor quer. Quem tem o dinheiro quer. É isso aí, Patrick. Quem paga a conta. Quem paga a conta quer. É. Então, se quem paga a conta quer, eu preciso estar conectado. Lógico, se a gente for fazer só essa conexão financeira, é muito. Eu acho que também não fecha a conta. Sim. Mas quando a gente fala de tema sustentável, social, de governança, e aí a gente vai falar um pouco de capitalismo consciente, né? Os princípios, as bases do capitalismo consciente, faz com que a gente tenha ali o equilíbrio e todo mundo saia ganhando, né? Então, acho que são temas aí que são relevantes para a gente construir essa jornada. E aí, Alberto, eu penso o seguinte: qual é o passo para você iniciar uma jornada ESG, né? Antes da gente iniciar a jornada, você precisa ter uma visão de onde você está. A partir daí é que inicia os próximos steps, né? E de onde você está, você vai definir o que é temas materiais para o teu negócio. E aí, antes eu queria te ouvir do Sim. próximo passo, mas eu queria deixar aqui um parênteses, né? Não necessariamente todos os temas do ESG são temas materiais para o teu negócio. Então você precisa ter uma compreensão de antes de sair fazendo, o diagnóstico vai te dar uma visão de como você está dentro desse tema, e aí tem um recurso que é a materialidade, vai te dizer quais desses temas são prioritários para o meu negócio. E aí a gente inicia a jornada, né? Então eu queria só Sim. fazer esse parênteses, porque às vezes o empresário, o executivo, quem toma decisão, poxa, o ESG é mais uma norma, é um negócio muito pesado, é isso, aquilo, outro, tem uma série de questionamentos, né, sobre sua aplicabilidade, e aí você vai querer atender de forma sem uma análise, né, crítica disso aí. E aí, de fato, fica um peso, né, Alberto? Sim. Patrick, eu quero, inclusive, aproveitar essa sua fala que você trouxe do cliente para ajudar o empresário, nossos amigos conselheiros, né, de repente os executivos, a perceber isso. Veja, se a sua empresa vende para o governo, o que é que o governo está fazendo em termos de ESG? O ano passado, a Controladoria Geral da União publicou o Guia de Contratações Sustentáveis, Patrick. Eu estava o ano passado no Instituto de Petróleo e Gás, no Rio de Janeiro, falando para um público, e dizendo que, veja, as empresas que vendem para o poder público, no segmento ali do asfalto, especificamente, vai precisar seguir o que está lá no regramento do manual. Quem é a CGU? A CGU é governo, o governo é o cliente. Justificando aí a resposta que você acabou de trazer para nós. Ora, no B2B, vendendo para o governo já está assim. O ano passado foi publicado pelo Ministério da Fazenda a Taxonomia Sustentável Brasileira, que está conectado com a jornada ESG. O quanto nós sabemos disso? O quanto nossas operações já estão conectadas com isso? A União Europeia já tem taxonomia há mais de 10 anos, Patrick. E a taxonomia nada mais, nada menos é do que um conjunto de atividades que são consideradas sustentáveis e que tem menor impacto ambiental, especialmente. Então, veja, é o cliente querendo. Mesmo o cliente do varejo, que é algo mais difícil, né? O que está acontecendo, Patrick? A gente tem pesquisa dizendo isso. Às vezes o cliente lá do varejo prefere o mais barato do que o mais sustentável. A gente sabe que o mais sustentável tem um preço.
Mas veja, a Renner já está fazendo isso. E a Renner tem um ticket ali menor, por exemplo, do que a Levis, que já tem uma jornada ESG mais madura e que sim, o ticket da Levis é maior do que o da Renner. É claro que é. Mas veja, a Renner já ousadamente já está dizendo assim, ó, eu quero um produto que tenha menor impacto ambiental, que respeita o meio ambiente, respeita as pessoas, e isso interessa para a minha governança. Está aí o relatório de riscos climáticos que ela publicou. Então veja, aí nós precisamos do quê? Qual é uma missão? E aí esse é o primeiro passo do ESG. Conhecer o ESG. Como você disse, nem tudo você precisa trazer para sua organização, mas quais são os critérios que são mais relevantes? E aí, Patrick, tem o conhecer para a gente ter a perspectiva da visão estratégica. Visão estratégica por quê? Porque tem um passo de eu entender o seguinte, para que eu quero um inventário de carbono? O inventário de carbono vai trazer eficiência operacional. Eu escrevi um artigo recentemente lá no LinkedIn que fala sobre isso. Ou seja, eu fiz um recorte de 3 anos na área da indústria de manufatura, o lucro líquido aumenta e existe uma diminuição proporcional das emissões. Então, é ter essa visão estratégica, Patrick, que precisa o quê, então? Depois da visão estratégica, passar para o diagnóstico e aí entrar num tema que a gente tem falado aqui, que é materialidade, que eu sei que é a sua praia. É isso aí, Alberto. E aí dentro desse processo, antes de falar da materialidade, Alberto, você falou aí que o governo, né, fez a taxonomia, a CGU falou da questão da compras do governo. Se eu não me engano, se não me falha a memória, representa 12% do PIB Olha aí, ó. compras governamentais. É isso aí. Patrick, mas eu não vendo para o governo. Mas você vende para a indústria de asfalto. Você vende para a É isso aí. indústria que vende para o governo. É isso aí. Você se relaciona. Então, o teu negócio impacta. 12% do PIB vem de compras governamentais. Ou eu posso pensar que eu atendo empresas que vendem e para isso eu preciso estar conectado com esses temas, porque para estas empresas venderem, terem competitividade, elas precisam atender alguns requisitos. Para que essas empresas também tenham custo de capital mais barato, né, ela precisa atender esses requisitos. E Perfeito. para elas atender esses requisitos, a cadeia de valor, que faz parte dela, também precisa. Então, é, às vezes o empresário não enxerga isso e o conselho consultivo ele traz essa perspectiva de conectar esses assuntos que aparentemente não conecta com o teu negócio, mas sim ele impacta diretamente. Riscos climáticos, o que é que os riscos climáticos, eu estou só fazendo parênteses, Sim. tem a ver com o meu negócio? Tem tudo a ver. Na hora, no momento, nós tivemos no Rio Grande do Sul, quantos negócios tiveram impactados porque um risco climático que já vinha sendo anunciado Sim. e foi negligenciado a princípio, aparentemente, né? Então, é importante a gente compreender. Mas seguindo a questão da jornada, então nós temos aqui o tema material, né? A partir do momento que você faz um planejamento, você avalia a tua operação dentro dos critérios ESG, e aí eu trago aqui um framework que eu particularmente entendo que é o mais adequado a qualquer negócio, a qualquer perfil, é a PR 2030, Alberto. A gente sabe que em Sim. breve teremos aí uma ISO ESG, temos outras certificações voltadas à sustentabilidade, mas a PR 2030 eu entendo que ela é muito completa, que ela traz um tema de governança muito forte. As outras, às vezes, estão muito focadas ali no ambiental ou social, e governança nem sempre Deixa a desejar, deixa a né? desejar. A PR 2030 ela traz essa perspectiva muito robusta e está sendo a base até para uma norma ESG E é que bem vai brasileira, né? bem ESG é um brasileira. documento inédito no mundo. E o que é interessante, eu gosto muito da PR 2030 porque ela não é uma norma, é práticas recomendadas. Então você vai ver o teu nível de maturidade sobre determinado tema. Então, às vezes a maturidade está baixa, às vezes a maturidade está alta. Então, você vai já conhecer a tua operação. A partir daí, quais desses temas são materiais para o teu negócio? E aí você pode trabalhar dentro da materialidade, o que é importante para a camada de negócio, para os acionistas, para os sócios, e aí você externa essa pesquisa para as partes interessadas. O que é importante dentro desses temas para os colaboradores, para os fornecedores, para a sociedade, para a comunidade, e aí você tem uma visão o que de fato pode impactar. Isso é gerenciamento de risco. Toda empresa, mesmo ela tendo caixa,
os recursos são limitados, né, Alberto? Claro. Ele não é finito, não é infinito, né? Ele é finito. Então, quando você sabe o que é tema material, você consegue ali avançar no que é importante e canaliza os recursos para o que é importante. Feito isso, você bota dentro do teu planejamento estratégico e aí é implementar para aumentar o nível de maturidade. Implementou, depois é só monitorar através de KPIs. E monitorou, você vai o quê? Treinar e comunicar periodicamente. Isso aqui que é importante, né? Por quê? Porque a jornada SG não tem fim. Ela inicia o start inicial, vamos dizer, o Isso. primeiro ano, o primeiro relatório, e a partir daí eu começo a monitorar os meus indicadores, reavaliar se os temas materiais se mantêm ou se modificou ao longo. A gente falou logo no Isso. início do nosso episódio que as mudanças estão cada vez mais rápidas, né? Você vai acompanhando isso e vai comunicando e treinando, né? Então, capacitando sempre as pessoas para quê? Para que, de fato, você se mantenha dentro desses temas, se mantenha SG e não se mantenha dentro dos critérios SG e não corra o risco de você cometer algum greenwash que pode comprometer a tua reputação, né? Então, isso nada mais é de um projeto bem estruturado, mas é gerenciamento de risco para que você tenha sempre seu negócio aí de forma perpétua. E muito cuidado com o greenwashing, Patrick. O CONAR, né, que é o Conselho Nacional que regulamenta a propaganda, o ano passado publicou um documento com regras mais duras de quem faz alegações ambientais falsas. Isso gera processo judicial, ou seja, passivo que pode criar um passivo para a empresa. Então, muito cuidado com quem quer ser, às vezes, ESG, dizer na tela, mas não fazer na prática. Você trouxe bem aí o framework da PR 2030, ele é claro, ele é simples, mas precisa ali de discussão para a implementação. Os passos estão lá, Patrick. A gente falou aqui, né? Então, conhecer, ter a visão estratégica, planejar, fazer aí o diagnóstico, né? Planejar, implementar, monitorar e avaliar e relatar. Precisa fazer isso. Agora, tem que ter uma estrutura para compreender os critérios que fazem parte do seu negócio e aí se realmente começar a fazer esse relato. E uma coisa que a gente falou no episódio passado, não é, Patrick? Que é uma consequência da resolução CVM 193. As grandes empresas vão ter que relatar da transparência para os riscos, né, que estão relacionados com o ESG. Agora veja, tem uma consequência para a cadeia de valor. A sua empresa que é pequena, que é média, vai começar a ser cobrada disso. Mas não vai ser só cobrada, não é, Patrick? Pelo ângulo do B2B. Vai ser cobrada também pelo governo, porque está aí os marcos regulatórios cada vez mais intensos nessa conversa. E aí, diante desse cenário, o que é prioritário? O que a gente precisa trazer para a mesa para nós começarmos a materializar uma agenda ESG? Nós falamos dos passos, mas tem 4 elementos, não é, Patrick? E quem fala isso é o capitalismo consciente, que já vem há algum tempo, né, verbalizando isso. Tem 4 elementos importantes. Primeiro, a liderança. A liderança precisa estar consciente aí de quê, Patrick? A gente começou o episódio falando disso, de transformação. Não tem jeito. Precisa transformar. Liderança, propósito. Minha empresa serve a quê? Qual é o propósito dela? Porque o propósito precisa atrair as pessoas. Cada vez mais, no ambiente de trabalho, nós estamos vendo pessoas que não estão se conectando com a empresa, porque a empresa não tem propósito, ela não fala do propósito dela. E isso está criando problemas reputacionais. Cultura, nós falamos aqui o ano passado inteiro, não é, Patrick? De vários critérios ESG. E aí uma coisa que precisa estar na mente do empresário é a preocupação com a cultura, da sustentabilidade corporativa. Ou seja, como é que eu mantenho o meu negócio de pé? Como é que eu torno ele mais resiliente? É dessa cultura que nós estamos falando. Agora, existe um caminho para cultivar uma cultura saudável, que começa num diagnóstico, que passa pela implementação, pelo monitoramento. E, finalmente, o cliente, aí, como você falou, stakeholder, o cliente interno, que é o próprio colaborador, o cliente externo, né, a sociedade, às vezes o banco. Você falou isso, Patrick. Práticas ESG reduz o custo de capital. Ponto. Inclusive, especialmente porque tem governança ali emplacada, mas reduz o custo de capital. Isso não é bom para a sua empresa? Então,
são elementos para a gente considerar. Eu acho que esses 4 elementos prioritários, Patrick, não sei o que é que você acha, eles precisam ser ali, ó, numa ordem de priorização, devem ser considerados. O capitalismo consciente já traz esses elementos aí, né, Alberto? E aí eu gostaria de destacar a liderança e a cultura, né? Quando a gente fala de uma jornada ESG, se a liderança não está completamente, não tem a compreensão do como aquilo impacta no negócio, o que ela precisa fazer, porque a partir do momento que você cria uma jornada, você passa por um processo de mudança, Einstein já falava, né? Não adianta você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Perfeito. Não adianta querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é insanidade, né? É, insanidade. Ele falou, se me falha a memória, ele falou outra palavra, mas eu não vou, eu não vou Pula. falar, eu vou pular aqui, né? É, Ou então bota na edição, faz né, é, um pi aqui, né? é. Mas assim, se você, na liderança ela precisa compreender, aí é mentalidade. Então, nesse mundo de transformação, se a liderança não está com a sua mentalidade conectada com essas mudanças, entender que isso faz parte, conectada com o mundo BANI, VUCA, com essas certezas, e ela não vive bem com isso, lógico que ela vai ter dificuldade, né? Então, rapaz, vamos dizer que a liderança comprou esse processo e ela principalmente precisa fazer um processo de educação, porque ela vai ser as pessoas que disseminarão a cultura dessa jornada. E aí a gente entra na cultura. E aí eu trago para vocês, cultura sem disciplina não tem cultura. É bagunça. É bagunça. Lembra, né? Que o pessoal tem um ditado, né? A cultura, ela se desfaz no café da manhã. Acho que é mais ou menos isso aí. Não, ela come a estratégia no café da manhã. Exatamente. A cultura come a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer? Se você não tem uma cultura forte, para se ter uma cultura forte, precisa ter rotinas e rituais. Se você não tem como medir KPIs, e aí dentro da jornada tudo isso vai estar mapeado, Isso. mas antes de mapear qual o KPI, o que eu tenho que fazer, que tipo de... A cultura precisa criar uma rotina e um ritual. Sem esta rotina, sem esse ritual, sem pontos de controle, Alberto, nós até implementamos o SG, mas a continuidade, a fluidez, tudo é muito custoso. E no momento de uma crise, o que é que acontece? Isso se desfaz, por quê? Porque é um custo, não está dentro da rotina, não está dentro do processo, do modus operandi daquela empresa, não está na identidade. Para estar na identidade, tem que estar onde? No propósito. Tem que refletir a partir do propósito, planejamento estratégico, e aí aquilo vai se disseminando. Então eu queria deixar uma mensagem. Cultura forte precisa de rotinas, rituais e ponto de controle. Então, se você quer iniciar, vá construir esta agenda de acordo com a característica do teu negócio, com o modelo cultural que tua empresa tem. Então, eu destaco, Alberto, esse ponto que é fundamental para que você tenha sucesso e perenidade em qualquer negócio. É isso aí, Patrick. E aí, né, já indo também para os nossos encerramentos, por onde começar? O ESG é uma agenda complexa, isso é inquestionável. Então, você empresário, empresária que quer começar uma jornada ESG, precisa começar pelo G, o G da governança. Se você já tem governança já ali praticada com conselho, ótimo, perfeito, você já está pronto para o próximo passo. Ou seja, integrar o S e o E na estratégia para ganhar eficiência e ganhar também reputação. Se você não tem qualificação das práticas de governança, está na hora de você começar a pensar nisso. E aí, essa construção ela é muito conjunta. Então, se você quer começar uma jornada ESG, nós podemos te ajudar. Aqui nós vamos deixar um link na descrição do vídeo para você poder nos chamar. Nós podemos ajudar você a construir a jornada ESG na sua empresa ou a implementar práticas de governança, Patrick. A qualificar as práticas de governança. Eu me lembro que Patrick falou aqui num episódio anterior que toda empresa tem governança, não é, Patrick? Agora, às vezes, elas são práticas fragmentadas que não estão sendo organizadas e elas precisam ser organizadas para dar direcionamento para a sua organização. Quem a sua organização quer ser daqui a 5 anos? Então, esses questionamentos você precisa fazer para organizar a sua jornada e como você também bem disse, Patrick, não é de uma vez, é uma jornada. É passo a passo, é ano a ano.
mas o caminho nós acreditamos que é muito esse. É isso aí, Alberto. E qual é o primeiro, assim, o primeiro passo? É buscar conhecimento. É isso aí. É simples, é só dar o primeiro passo. Parece até piegas, né, você falar, mas é só dar o primeiro passo. Não tenha pressa, mas crie uma agenda que seja constante, né? Não queira implementar a ESG só para porque é moda, ou porque o meu fornecedor, o meu cliente está exigindo, né? Integre na sua agenda, no teu propósito. E esses temas, Alberto, eles são transversais, né? Então você vê, como a gente falou no episódio, né, de temas regulatórios que são do social e lá do ambiental que já está se conectando com a Com a governança governança. transversal. Então, eu deixo aqui uma pergunta, a gente já está indo para os finalmente, né? É, será que você já é SG e não sabe como integrar esses três temas, Alberto? E eu vou deixar uma pergunta, já deixando o convite para o nosso próximo episódio, Patrick. E se você conectasse a reforma tributária com a sua jornada ESG e trouxesse singularidade para a estratégia do seu negócio? Vemos vocês no próximo episódio. A gente aguarda vocês. É isso aí, pessoal. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Feliz ano novo, hein?